a terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca Bom dia, saberei o preço. sejam todos bem-vindos. Deus nos abençoe neste culto, onde vamos louvar, vamos receber da parte de Deus o fortalecimento na fé, ouvindo a sua palavra e também na Santa Ceia, fé que recebemos no batismo. Também vamos receber o perdão dos pecados e a orientação na palavra de Deus para a nossa vida. Chamo bem-vindos os nossos visitantes, que Deus nos abençoe durante este momento. O primeiro hino que nós vamos cantar, Cantai Alegremente. Cantai
Em pé, fazemos invocação. Em nome de Deus Pai, nosso Criador e mantenedor. Em nome de Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a videira verdadeira, que nos dá perdão e salvação. E em nome do Deus Espírito Santo, que nos dá a fé e mantém através do batismo, da palavra e da Santa Ceia. Querido Deus, como teu povo, estamos aqui para ouvir a tua palavra, receber o teu perdão e a tua orientação em nossa vida. Em teu nome, amém. A Deus nós vamos nos dirigir e a Ele vamos confessar os nossos pecados. Em arrependimento vamos pedir perdão. Meus queridos amigos, vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados e pedir que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoe. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Venho confessar tudo, Senhor, e Tu perdoaste todos os meus pecados. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, Te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades, com que provoquei a Tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nessa vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em Tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, Teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. E Deus teve compaixão de todos nós e entregou o seu Filho Jesus para nos perdoar os pecados. E em seu nome e por sua ordem, como ministro da palavra, lhes anuncio, declarando: os teus pecados, eles estão perdoados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esta maravilhosa notícia da graça, do amor e do perdão de Deus em Cristo nos alegra ao ponto de louvarmos ao nosso Deus. E queremos louvar ao nosso Deus com o Salmo 150. Leitura faremos de forma responsiva. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que Ele fez. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras. Louvem o Senhor com pandeiros e danças, louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais, louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia. E aqui a leitura do Salmo, podemos nos sentar e cantamos o próximo hino. Ó, queremos sempre ouvir a palavra do Senhor.
leitura da epístola, a primeira carta de João, capítulo 4, versículos 1 a 11, leitura que o seu Marcos vai realizar. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um humano, como um ser humano, tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus, não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria, e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus ou nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo então que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Obrigado, seu Marcos. E aqui a leitura da epístola. E ouvimos também a leitura do mesmo apóstolo que escreveu a carta, o apóstolo João, capítulo 15, versículos 1 a 8, onde Jesus usa a figura ilustrativa de uma figueira, sendo ele essa figueira e nós os ramos. Ficamos em pé e acompanhamos a leitura do Evangelho, que diz: Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se estiverem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. E vocês, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem
muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. É aqui a leitura do Evangelho. Juntos fazemos a confissão da nossa fé cristã, as palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Sentamos e cantamos o próximo hino. Em Jesus amigo temos. o Santo Espírito nos mantenha atentos na sua palavra, na palavra de Deus, palavra do Evangelho de João, capítulo 15. Que este mesmo Espírito Santo de Deus nos alimente a fé em Jesus e nos leve a praticar esse amor de Cristo para com o nosso próximo. Amém. Texto de hoje do Evangelho, Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Esta comparação que ouvimos de Jesus no Evangelho de João 15.
Jesus é a videira, é óbvio, né? E quem é o ramo? Somos nós, né? Jesus disse isso. Quer dizer que Jesus não é o ramo. Mas o ramo e a videira não são a mesma? São sim. A videira é toda ela. É a raiz, é o tronco, são as folhas, os ramos, entendeu? E inclusive as frutas. Toda videira é Jesus. Na medida que nós formos conversando nessa reflexão bíblica, nós vamos perceber que os ramos somos nós, mas é Cristo em nós agindo, através de nós. Até poderíamos dizer que os ramos, eu e você, somos Cristo, somos Jesus. Porque elas estão conectadas, ligadas, para que tenham vida e para que produzam frutos. Senão, ela é cortada fora. É o que diz Jesus, né? Na linguagem de hoje aqui, isso não fica evidente, né? Isso aqui fica evidente assim, mas há uma diferença. Quando Jesus diz que os ramos que não dão uvas são cortados. Aqui eu tenho certeza que alguns já podaram alguma videira aí, né? E aí tem alguns galhos. Eu conheço assim, ó, não sou muito conhecedor dessa arte aí de plantar uvas, dessa cultura, né? Mas tem alguns galhos, a gente chama de ladrão, né? Ele não vai dar nada. Ele está ali só para... Tem que cortar fora. Ele não vai dar fruta nenhuma. E aí Jesus diz, ó, então os ramos que não dão frutas, ele corta. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. É uma referência à condenação por não estar ligado, conectado a Jesus. E por não estar em Jesus, não produz frutos. E assim, sem esta conexão, esta fé, não produzirá frutos e será lançado no fogo, que é a referência à condenação. Mas o texto também diz que os ramos que dão uvas, ele poda, ele limpa, para que fiquem limpos e deem mais uvas. Então são aqueles ramos em que não é cortado o ramo inteiro, mas ele é limpo, para que assim possa produzir mais uvas ainda, uvas boas, uvas saudáveis, uvas que são produzidas porque estão conectadas ao ramo, à videira, que é o próprio Jesus. Onde é Jesus, através dos ramos, produzindo frutos. Este limpar dos ramos está relacionado ao que Deus faz conosco. Os ramos nos limpando, nos perdoando, tirando os nossos pecados. É o que nós fizemos há pouco, no começo do culto, quando confessamos a Deus os nossos pecados e, estando arrependidos, pedimos perdão e Deus nos perdoou. Vocês estão perdoados, vocês estão limpos, fomos podados, para que assim o pecado não nos atrapalhe, a culpa não nos iniba, não nos tire a coragem, e assim possamos de fato produzir frutos na nossa vida.
frutos da fé, porque o pecado faz exatamente isso, nos traz muita culpa ao ponto de nós ficarmos tímidos na nossa fé. E o diabo vai nos lembrar: olha, tu fez errado, tu é pecador, tu disse que confiava em Deus, mas olha aí, tu traiu, desobedecendo o mandamento. Então o que Cristo vem? Através do perdão, Ele limpa, Ele tira esta culpa e nos liberta para servirmos a Deus e ao nosso próximo, a vivermos a nossa fé ativa, a todo instante, sem medo, com coragem. E se novamente essa memória vier, e infelizmente ela vem dos nossos erros e pecados, lembre, Cristo te perdoou, para que você possa efetivamente produzir frutos, porque se não produzir, pode correr o risco de ser cortado. O apóstolo João diz na carta dele, e o amor é isso, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. No versículo 19 diz que Ele nos amou primeiro, nesse mesmo capítulo, e nos mandou o seu Filho, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Estamos perdoados em Cristo. E agora então somos ramos que produzem frutos, ramos que estão conectados, ligados a Jesus. E essa conexão se dá por estes meios, né? A palavra que nós lemos em nossa casa, ou aqui na igreja, seja lá onde for, a palavra que ouvimos na pregação, como fazemos hoje, agora aqui neste momento, no batismo e também na Santa Ceia, tá? Diz Jesus: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês. Como isso se dá? É nessa conexão pela fé, por este meio, que Deus nos dá o perdão, nos dá a salvação e nos faz ter uma fé ativa que produz frutos. Não foi lido no culto de hoje, mas estava prevista ali a leitura de Atos capítulo 8, onde o Filipe é levado pelo Espírito Santo a se aproximar de um funcionário da Etiópia, que estava lendo um texto de Isaías 53 e não estava entendendo nada. E aí então o Espírito Santo diz para que Filipe se aproximasse. E aí ele tem a oportunidade, num diálogo, de explicar que aquele texto que fala de um cordeiro sofredor é uma referência de Jesus, e contou toda a história de Jesus, da morte e da ressurreição dele. E por meio da pregação da palavra, ele se conectou à videira verdadeira. E aí, aquele etíope diz assim: então aqui chegamos no lugar onde tem água, então me batiza. E aí, pelo batismo, temos também esta conexão onde Deus nos dá a fé que nós recebemos, a fé que perdoa, a fé que salva, a fé em Jesus. E assim, pela água do batismo, permanecemos ligados, conectados com Cristo. E a própria videira, né? Não dá para, neste momento, deixar de mencionar que do fruto da videira temos o vinho, onde com o pão recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, e também nos mantém unidos e conectados, encorajados, para que essa fé seja demonstrada em ações em nossa vida diária, produzindo muitos frutos. Diz no texto lá de João, capítulo 15, e aqui é uma referência à oração,
Por estarem conectados, ligados, vocês receberão tudo o que pedirem. Cara, este texto, essa frase, ela é impactante, né? Quer dizer que tudo que eu vou pedir é melhor do que a lâmpada de Aladim. É tudo que eu pedir, então tudo eu vou receber. É sério isso? Eu sei que vocês já estão pensando, né? O que eu vou pedir? Já estão fazendo a listinha, né? Eu, pelo menos, quando eu li, comecei a pensar, né? Quero isso, aquilo, aquele mais. Será que é assim? De certa forma, porque estamos ligados, conectados à videira, realmente, tudo que pedirmos nos será dado. Mas lembrando que por estarmos ligados à videira e sermos parte de Cristo, sendo que a seiva que chega até o ramo e produz frutos vem da videira, que é o próprio Cristo, esta sintonia, esta relação, ela está conectada. E aquele que é ramo, eu e você, não vamos pensar diferente de Cristo, que é a videira. E vamos pedir aquilo que Cristo gostaria. Vamos pedir aquilo que está relacionado a esta conexão que temos com a videira, que é da vontade do nosso Deus. E o que é da vontade do nosso Deus é que a gente saiba do amor dele, que em Cristo ele nos perdoa, e por meio desta fé em Cristo ele nos dá a salvação. E que queremos amar o próximo. Logo vamos falar sobre isso. Amar o próximo, assim como Cristo nos amou. E aqui eu faço uma lembrança do culto passado, onde tinha o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Onde mencionei, assim, como assim, nada me faltará? Me falta muita coisa. Gostaria de pedir e receber tantas coisas. E aí novamente esta reflexão. Pedir aquilo que precisamos. E não aquilo que gostaríamos de ter. Que nem é fundamental, é secundário em nossa vida. E aí pensando numa lista mais real da nossa vida, o que poderíamos pedir? Pedir saúde, né? Acho que todos já fizeram isso. Desde que essa pandemia apareceu, a gente sempre pede, mas agora mais ainda. Pedir para que Deus console a quem perdeu entes queridos. Ontem foi dia do trabalhador, pedir emprego, pedir sabedoria, né? Agora está nessa onda, vai começar as aulas presenciais ou não, para que dê sabedoria a professores, a alunos, e cuide deles também. Pedir para que o Evangelho de Cristo seja anunciado a toda criatura, para que se conectem à videira verdadeira e tenham o perdão, a salvação, e produzam frutos da fé em Cristo. Que Deus realmente, em sua graça, conceda os pedidos que temos para lhe fazer. E que conforme a vontade, assim como fala lá no Pai Nosso, onde nós vamos orar daqui a pouco, conforme a vontade de Cristo, Ele nos abençoe e nos dê aquilo que precisamos. E o que precisamos é do perdão, do amor, da companhia, da salvação que Jesus nos dá. Que peçamos isso a nós e ao nosso próximo. E aí vamos nos encaminhando para a conclusão do texto de João, né, onde ele diz assim: e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos, que estamos conectados a Ele.
que eu e você somos Cristo, porque Cristo é a videira e o ramo faz parte da videira. Nós, sendo o ramo, somos Cristo, é Cristo em nós, é Cristo agindo em nós, através de nós, para com o nosso próximo. E assim vai se revelando a gloriosa natureza de nosso Deus. Como? Produzindo frutos. E nessas imagens, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, né? Mas é uma referência a Mateus 25, quando tem pessoas doentes que receberam visitas, pessoas que estavam aprisionadas também receberam visitas, pessoas com fome receberam comida, receberam água, estavam sem roupa, receberam roupas. E aí Jesus diz: quando vocês fizeram isso, fizeram a mim. Através das nossas ações, os frutos da fé aparecem. Os frutos que confessam a fé em Cristo, como diz na primeira carta de João que lemos hoje. Fizemos isso hoje, bem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas que não seja uma confissão só da boca para fora, mas que seja uma fé genuína, que também é demonstrada em ações, que são os frutos da fé em Cristo. E esses frutos são produzidos porque estamos ligados, permanecemos na videira verdadeira que é Cristo Jesus. E frutos dessa fé são o perdão, são a salvação, é o amor a Deus, é o amor ao nosso próximo. Diz lá na carta do apóstolo João, que nós lemos hoje: amigos, se foi assim que Deus nos amou, lembrando de novo o versículo 19 de 1 João 4, Ele nos amou primeiro, então nós amamos também ao nosso próximo. Se foi assim que Deus nos amou, e aí o versículo anterior fala da morte de Jesus na cruz para perdoar os nossos pecados, então nós devemos nos amar uns aos outros. Amar falando, ouvindo, agindo. Temos tantas oportunidades. Na semana passada fizemos esse drive-thru. Não é muito grandioso. Juntamos ali em torno de umas 18 cestas básicas, mas tem que ver a felicidade de quem recebe, e principalmente porque estão precisando. Sei que vocês também, quando entregam alguma roupa, algum remédio, algum alimento para alguém que lhes pede, o coração de vocês se enche de alegria. E assim são os frutos da fé em nossa vida diária, quando também ali podemos dizer e falar da nossa fé em Cristo, para que aquela pessoa, possa refletir: por que essa pessoa está me ajudando? E se você tiver a oportunidade de dizer: porque eu sou cristão, porque eu tenho a fé em Cristo. Que assim possamos amar ao nosso próximo, auxiliando. Eu sou a videira verdadeira, diz Jesus, e vocês são os ramos. Quem que é a videira? É Jesus. E quem são os ramos? Somos nós. Mas poderíamos dizer que os ramos também é Jesus. É Jesus em ti, em mim, em nós, agindo, produzindo frutos de fé. Em nome de Jesus, amém. Neste momento em que nós vamos nos dirigir a Deus em oração, nós vamos incluir os aniversariantes desta última semana. No dia 27, Ana Carolina Moraes e Gabriele Plasma.
No dia 28, Márcia Brunes e Mônica Wagner. No dia 29, Arthur Eckert, Carlito Eltz e Florindo Lisoni. No dia 1º de maio, Gilberto Bruxo da Rosa e Kelly Becker. No dia 2, Evandro Rodrigues Fagundes. Também incluímos aqui nas nossas orações, tem anotado aqui a dona Tereza Lemos, que é a mãe do João, né? Esteve hospitalizada, mas já está em casa se recuperando, né? Problemas ligados à depressão e a diabetes, né? Não sei se mais alguém gostaria de incluir na oração. Como é o nome dela? Dalva. Dalva. Mais algum nome? Alguém? Algum motivo? Então ficamos em pé e oramos a Deus. Senhor nosso Pai Celestial, com gratidão e alegria, reconhecemos Tuas ações em nossa vida, por meio da palavra, do batismo que recebemos e a Santa Ceia que nos mantém conectados à videira verdadeira que é Cristo Jesus. Agradecemos pelos aniversariantes, que o Senhor abençoe ricamente a cada um deles e os seus familiares, concedendo-lhes saúde e muitos anos de vida. Agradecemos também por termos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, receber a Santa Ceia, de estarmos aqui neste momento de louvor e adoração. Que a Tua palavra produza a fé em nossa vida e que possamos assim também demonstrar com amor e ações esta nossa fé em Cristo para com o nosso próximo. E porque estamos ligados, permanecemos na videira verdadeira, te agradecemos pelo perdão e a salvação que Jesus nos dá. Nós te pedimos, querido e amado Deus, para que continue cuidando de todos os enfermos, hospitalizados, que estão doentes. Lembramos aqui da dona Teresa, mas de todos que sofrem. E te pedimos, dá saúde a cada um deles. Te pedimos também pela dona Dalva, que cuide dela e lhe restabeleça a saúde. Ontem lembramos o Dia do Trabalhador. Que o Senhor abençoe a cada um no seu emprego, que nessa sua vocação possa ter alegria e também o sustento para a sua vida e da sua família. Mantenha o emprego de cada um, aqueles que têm, aqueles que gostariam de progredir para um emprego melhor, que assim o Senhor também conceda em Tua graça. E aos que estão desempregados, que possam conseguir um emprego. E dá saúde a cada um, para que assim possam exercer a sua função no seu emprego. Lembramos professores e alunos, que o Senhor os abençoe nessa retomada de aula, seja ela presencial ou não. Dá a cada um deles empenho e sabedoria. Abençoa e cuida a Tua igreja em todo o mundo. Lembramos aqui da congregação São Lucas, São João e Cristo para Todos, todas as famílias, todos os membros, a todos que aqui estão e nos ouvem neste momento. Que as Tuas bênçãos sejam derramadas na sua vida, no seu lar, na sua família. Pai querido, te pedimos para que conforte a todos os enlutados, enxuga suas lágrimas e lhes dê a certeza da Tua companhia em sua vida. Conforta a todos que estão sem esperança, com depressão, vivem com ansiedade,
ou tem algum distúrbio emocional ou psicológico, que possam saber da tua presença em suas vidas e que também tranquilize os seus corações, lhes mantenha firme na fé em Jesus. Te pedimos também, amado e querido Pai Celestial, em favor de todos e todas as famílias, para que onde haja discórdia, que possa ter ali diálogo, perdão e união, e as famílias possam viver em harmonia sobre a tua orientação bíblica e tua bênção. Querido Deus, tudo mais entregamos em tuas mãos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Juntos oramos a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podemos sentar?